Bom dia a todos. Agradecer a presença de todos e a oportunidade de compartilhar um pouco, né, do que eu venho, né? A gente está numa eterna evolução. E aí eu fiquei pensando, quando o Polis falou do primeiro domingo, eu fiquei pensando o que falar. E eu pensei, né, porque afinal nós estamos no mundão aí. E dentro do capítulo 17, que fala sobre sede perfeitos, tem o item 10, o Espírito Protetor, ele fala sobre esse tema, o homem no mundo. Então eu extrapolei um pouco as minhas análises e autoanálises, e é isso que eu quero trazer, a gente compartilhar um pouco dessas informações aqui. Algumas reflexões iniciais. Primeira coisa que eu pensei, que a gente pensa, nós estamos aqui aprendendo, né, sobre o Espiritismo, porque estamos aqui já sabemos, muitos de nós sabemos, para onde vamos, muitos de nós sabemos, mas qual mundo eu quero viver? Todo mundo, claro, todos nós queremos viver num mundo melhor, nós estamos num mundo de provas e expiações. E se a gente trouxer para o nosso dia a dia, tem muita coisa acontecendo, muita coisa. E como, dentro dessa muita coisa, eu estou? O que é ser, aqui está o homem no mundo, mas o que é estarmos no mundo? Você já se perguntou se está vivendo bem no mundo? O Werther trouxe a questão do homem de bem, tudo tem tudo a ver, né? Mas em algum momento paramos para pensar se estamos vivendo bem? Como estamos vivendo? Que mundo nós queremos? Nós queremos um mundo bom, onde todos se respeitam, onde todos se amam, onde existe empatia, onde não tem rixa, onde você não abre o celular e vê alguém sequestrando uma pessoa, batendo e o outro ajudando. Esse, infelizmente, ainda é o mundo em que nós estamos. Mas que mundo nós queremos ter? E o que nós precisamos fazer? Porque a gente tem um papel em relação a isso, para que as próximas gerações também modifiquem. Será que estamos conseguindo alinhar a nossa jornada material com a jornada espiritual? Eu fiz todas essas reflexões e a gente vai e volta. Talvez venham assim insights ou algumas lembranças, se alguém quiser compartilhar, fica à vontade também. Quando a gente fala no mundo, nosso mundo e a vida material, qual é o nosso grande desafio? Nosso grande desafio é o quê? É fazer tudo o que nós temos que fazer nesse mundo sem o quê? Sem nos perder nele. Porque é muito fácil, né, a gente se perder. A gente está no meio de tanta coisa, tem tanta coisa legal, tanta coisa outra, mas até que ponto eu posso me perder nele? Nós precisamos trabalhar, cuidar da família, cuidar tem vários problemas todos os dias. E aí, diante desses desafios, quais deveriam ser, quais podem ser as nossas reflexões, as nossas ações? A gente precisa, sim, manter o equilíbrio material e espiritual. Beleza, até aí eu fui bem. Aí eu continuei pensando. Dentro das próximas reflexões, eu destaco aqui, se vocês podem ler, esse capítulo é muito bom, né, seria interessante entrar nele. Mas o primeiro parágrafo, ele traz o seguinte, esse espírito protetor. Eu vou ler na íntegra e depois dele a gente vai desenrolar algumas outras coisas. O que ele traz aqui? Que o sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Nós estamos constantemente, todo dia, às vezes pedindo, né? Orando, pedindo, mas o que nós estamos fazendo também? Vem essa reflexão. Purificai, pois, os vossos corações. Não deixais que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós as disposições favoráveis, lançar em profusão sementes
que devem germinar em vossos corações para neles produzir os frutos do quê? Da caridade e da justiça. O Weber trouxe a questão do homem de bem, que veio também essa parte da caridade e a justiça. E o amor. Então, o que está sendo solicitado para a gente? Nós que estamos vivendo aqui. Purificação dos nossos corações. Para quê? Elevando nossos pensamentos, mudando a nossa forma de pensamento, porque o pensamento ele tem um poder muito grande. A gente cria tudo primeiro no pensamento, depois a gente age. Para quê? Para que a gente tenha realmente plantado em nós essas sementes, porque as sementes têm que ser plantadas em nós primeiro. Não é a gente achar que pode plantar a semente do outro. Então é o nosso pensamento, é o que nós estamos fazendo. Beleza. Aí vamos lá. Será que para isso a gente precisa se isolar do mundo? Se eu não consigo não ter essas sensações, se eu não consigo me proteger dessas tentações, então eu vou me isolar. Ou eu vou ser ermitão, ou eu vou passar um tempo no exílio, eu vou me isolar, porque o mundo não tá legal e eu não estou sabendo estar nesse mundo. Ou fugir, fugir dos prazeres. Aqui eu quero trazer um outro insight que me veio quando eu estava pensando nisso. Vocês acham que hoje, se isolar do mundo, precisa ir muito longe? Tem um aparelhinho que todo mundo usa, que é a maneira mais fácil e está na mão, não preciso viajar, ir lá para o Tibete, ir para, não sei, fugir. Não. As pessoas hoje estão isoladas, muitos. Onde eu trabalho, eu observo que às vezes o pessoal está na hora do almoço, sentados à mesa, ninguém está conversando, cada um está com o seu celular. Será que de alguma maneira isso também não é uma forma de se isolar do mundo? Então, o que ele traz, esse espírito protetor? Ele fala, olha, não precisa nada disso, porque nós estamos aqui para quê? Para evoluir. Então, vivei com os homens da vossa época como devem viver os homens, ou seja, a gente está aqui para participar. Se isolar no celular, se isolar em qualquer outra situação, ou não, eu não consigo, e parar, se trancar no quarto. Muitos se trancam no quarto, às vezes caem em depressão porque se isolou, não conseguem caminhar. Mas a gente está aqui para caminhar. A gente não está aqui para ficar isolado. Senão, qual é o mundo que eu quero viver? Eu quero ir para o próximo nível, eu quero ir lá na regeneração, eu quero ir para o próximo. Então, ele fala, sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com o quê? O sentimento de pureza que as possa santificar. A gente vai entender um pouco melhor isso, mas não quer dizer que eu não possa participar. A gente é convidado a participar de tudo. Agora, como eu estou fazendo isso? Qual que é a ferramenta principal que Deus nos deu essa oportunidade? A oportunidade de Deus estar aqui com vocês, interagindo, superando alguns passos, algumas dificuldades minhas, mas é a interação. É a maior ferramenta de aprendizado a caridade. O que é a caridade? Nós vamos entrar mais a fundo. A gente fala de necessidade de vida social, mas eu fui pesquisar para também compartilhar um pouco de mais instruções aqui para nós. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 766, tem essa pergunta do Kardec. A vida social está em a natureza? Ou seja, faz parte, Certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Faz sentido? Se a gente tem esse dom, a gente tem essa forma, essa oportunidade de interação, por que guardar só para mim? Para poder não ver a outra pessoa, eu não gosto daquela pessoa, eu não sei. Aí você vai, ao invés de participar e trabalhar isso, vai se isolando. É contrário à lei da natureza, o insulamento absoluto, ou seja,
ficar isolado, sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Eu passei muito tempo, passei acho que uns, sei lá, depois da pandemia, uns 4 anos, não digo que isolada, mas só em home office. Eu saí de trabalhar em mundo corporativo, em ter contato com outras pessoas. Contato sim, aqui, estou sempre aqui, mas não tinha essa outra parte. Num determinado momento eu falei, nossa, tem alguma coisa que está faltando, está fazendo falta para mim. Tem algum buraco que não está legal. E tem vai fazer 3 meses eu voltei a ter esse contato, eu voltei a trabalhar e percebi que era isso, porque faltava ter aquele contato com outras pessoas. Ao mesmo tempo eu fiquei triste porque eu descobri que as pessoas não são mais como eram antes. Elas não falam bom dia. Eu chegava, bom dia. Foi um mês falando bom dia para algumas pessoas. Hoje as pessoas levantam o rosto, às vezes antes de eu falar bom dia, elas falam bom dia. Então as pessoas muitos perderam esse hábito porque eles andam, gente, sinceramente, eu tinha perdido essa noção, mas eles andando assim. Não estão olhando o celular e estão caminhando. A Roberta, que continua aí na grande lida da corporativa, talvez perceba isso. Vocês que devem também trabalhar, mas talvez perceba isso. O número de pessoas que não andam olhando nada, andam olhando o celular. Então perdeu-se muito isso. Tem o Waze, né, para poder direcionar, então ele fica olhando no Waze. Eu acho que é isso, olha, eu preciso chegar no restaurante, deixa eu pôr no Waze aqui. Não é possível. Então, isso tudo me fez pensar até em trazer esse tema, porque eu falei, tá tudo muito estranho. O que vem para nós, né? Nós somos chamados a estar em contato com os espíritos de natureza diferente e caracteres opostos. Aqui ele fala, não choqueis nenhum daqueles com quem estiveres. A gente tem uma família, ninguém é igual. Tem um mais assim, um menos. A gente tem o trabalho, a gente tem os amigos, a gente tem vizinhos, comunidade. São pessoas diferentes que a gente sabe que são espíritos que voltaram. A gente sabe que, de repente, todos esses com quem nós convivemos em algum momento, convivemos anteriormente. Podemos estar ensinando ou podemos estar aprendendo. Mas se a gente não dá essa oportunidade, aproveitar esse momento, né, que a gente tem, essa oportunidade de estar no mundo para fazer isso, aí vai voltar. Vai voltar. Eu quero voltar acima, eu quero voltar um pouquinho melhor até chegar lá na angelitude, como eu falo, até chegar lá em cima. Mas para isso a gente tem que passar por esses pontos aqui, nesse mundo. Sede joviais, ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Tudo bem, vamos ser felizes, a gente vai ter um churrasco, vai ter um churrasco? Costela de chão. Eu estou sentindo o cheiro do cozimento, que eu moro aqui no fim da rua, estou sentindo ele descendo. Eu falei, nossa, hoje vai ser bom. Tudo bem, faz parte, a gente tem que estar isso. Mas esteja participando de consciência limpa. Né? Que a gente não tenha, que a pessoa não tenha nada a dever, como fala lá no Homem de Bem. A minha consciência está limpa? Está tudo bem? Puxa, não está. Tudo bem também. O que eu fiz errado? O que eu tenho que melhorar em mim? O que eu não estou olhando? E procura alguém para conversar, não é se isolar. Tem gente que se isola. Não, eu sou uma pessoa má, eu não mereço falar com ninguém mesmo. Não, é o contrário. Então, a gente tem que aproveitar esse mundo, ou pessoas neste mundo, para trabalhar tudo isso. Então, podemos viver a vida, aproveitar alegrias, como eu falei, que ela nos oferece, mas sem que isso nos afaste da nossa essência espiritual, porque nós somos espíritos na pele de homens e mulheres. Muitas vezes associamos a felicidade apenas ao prazer imediato, conforto, dinheiro, status. Será que isso preenche? Será que falta alguma coisa? Quantas vezes a gente vê nas mídias, né, eu tenho algumas pessoas que eu atendo como coach, terapeuta e tal, e às vezes a pessoa traz alguns exemplos. E aí tem muitos que têm dinheiro. Ah, mas eu não tenho dinheiro, eu não ganho muito, eu não tenho casa, eu não tenho isso, mas
quantos têm e acabam indo para o suicídio, acabam tendo outros problemas. Por quê? O que está faltando? A gente fala que a gente tem 5 áreas na Bíblia, né? Uma delas é a religiosidade. O que me conecta com algo superior? O que me fortalece? Aí tem lá financeiro, tem relacionamento, tem outros, mas a religiosidade está lá. Se a gente não olhar para essa área, a roda não roda. Ela vai ficar meio esquisita. Aí as pessoas acabam indo, procurando, né, e depois vai descobrir que não poderia, não deveria ter feito. O sofrimento vai ser maior. Então ele fala lá: sede felizes segundo as necessidades da humanidade, mas que em vossa felicidade não entre jamais nenhum pensamento, nenhum ato que possa ofendê-lo, ou fazer velar a face daqueles que vos amam e que vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. Então, quanto que a gente está olhando até nas respostas, né? Às vezes você está em casa e você dá um chuto, eu não chuto o gato, não chuto o gato. Chega lá, briga, dá uma resposta atravessada, e não, às vezes não é a pessoa, infelizmente, né? É a pessoa que estava ali para quê? Para de repente a gente soltar alguma coisa que já estava guardada. E na pessoa errada. Geralmente é quem? As pessoas que a gente ama. É o primeiro que vai ouvir. É o pai, a mãe, o esposo, o namorado, o marido, mulher, filha, a pessoa mais próxima. Qual é o nosso papel então no mundo? Né? O que Jesus trouxe? Né? O que o Espiritismo nos ensina? A compreender esse papel. Jesus deixou essa lição, né? Sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. É claro, ele não está falando, a gente nunca vai ser como ele. Aqui foi uma forma que ele trouxe, mas nós temos condições de melhorar e buscar a nossa perfeição dentro da nossa humanidade. Aí beleza, eu fiquei pensando, vou levar algumas coisas para a gente pensar junto. Que perfeição é essa? Eu já dei um spoiler, né? Não é ser Deus. Isso aí, gente, é impossível. Mas o que ele espera da gente? Como fazemos isso? Aí lá, ele tem lá, ele chama de perfeição relativa, ou seja, aquela que a humanidade é suscetível e que mais aproxima da divindade. Ou seja, eu estou aqui para evoluir, nós estamos aqui para evoluir como espírito. Eu quero sair de provas e expiações, de repente no próximo ir para a regeneração e subindo de nível. Esse é o chamado. Como fazemos isso? Simples. A gente já vai estar muito, já estaremos até participando aqui, mas é o quê? É fácil amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Acho que esse pode ser um ponto mais difícil. Eu superei muitas coisas, venho trabalhando, mas de vez em quando ainda dá um deslize, mas aí volta. Esse é o caminho. E sabem que as pessoas melhoram, as pessoas mudam a atitude. Quando você, num choque de frente, você faz o contrário. Porque às vezes a pessoa que tem uma raiva, alguma coisa, ela já vem para querer chocar e ela espera o quê? Um contraponto. Porque aí vai o quê? Vai alimentar isso nela. Quando você quebra, aí você quebra esse estado, a pessoa fica meio, não era isso que eu pensava, acho que a pessoa mudou. Chega e fala, nossa, você mudou o pensamento, mudou tudo. Sim, é a parte, a gente está aqui para isso. Então, a essência da perfeição é o quê? É a caridade, que vai implicar em todas as outras virtudes. É simples. É fácil. Se fosse fácil, a gente não estaria aqui, né? A gente já estaria num mundo melhor, mas a gente está aqui para quê? Para desenvolver isso em nós. Aí beleza, aqui a gente vai a busca pela perfeição, ou seja, a busca para a minha melhoria. A perfeição está inteiramente, como disse Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde a menor até a maior. O homem que vivesse só não teria caridade a exercer, a gente perde a oportunidade. Aqui, um outro exemplo que eu me lembrei dessa parte da posição social
a gente percebe muito, eu tinha perdido um pouco essa noção, porque só home office aqui, às vezes a gente não tem muitos contatos. E tem pessoas humildes. Mas tem pessoas humildes, por exemplo, a pessoa que limpa a sala, vai uma vez por semana. Eu notei que a pessoa ia e ninguém nem falava com a moça. Aí eu não sei, eu tenho um jeito meio largado, né? Aí fui, conversei, já sei o nome dela, conversamos. Ela fala que o fim de semana dela tá bom. Ela fala que, poxa, eu queria voltar a trabalhar com limpeza em casas, porque aqui tá muito puxado. Ou seja, é uma pessoa que estava ali precisando de o quê? De alguém que desse oportunidade para até ela falar um pouco. Fica uma amigona. E é o quê? É uma pessoa que às vezes as pessoas não dão atenção, mas é um ser humano, espírito como nós. Não se trata, então, de sermos impecáveis ou inalcançáveis, está falando da perfeição. Mas sim desenvolver virtudes de nos melhorarmos, né? Cada dia. Aí ele traz, lá no Espírito Protetor, traz esse trecho. A virtude não consiste em ter uma aparência severa e lúgubre, ou repelir os prazeres permitidos pela condição humana, ou seja, não é se fechar, não posso, não é isso que eles estão pedindo. Ao invés, direcionar todos os nossos atos ao Criador que nos deu a vida. Basta começar ou acabar uma tarefa que eleveis, ao começar ou acabar uma tarefa, eleveis o pensamento com orientação, ou seja, vou fazer alguma coisa, elevar o pensamento a Deus. Claro, ele não vai vir, mas ele vai mandar os mensageiros, ele manda os nossos protetores, nosso anjo da guarda, os espíritos mais elevados. Para quê? Para abençoar aquilo que a gente vai fazer. Terminamos a mesma coisa. É isso que ele está dizendo. Ou seja, vamos manter sempre essa conexão. Em todas as ações, lembrar de Deus. Simplesmente isso. Mas o lembrar é lembrar sentindo. Não é, ai, poxa, se Deus quiser, aqueles que falam de boca para fora, né? Às vezes não também. É o sentido, como que eu estou sentindo. Reflexões aqui. Em quais momentos do seu dia você lembra de Deus e do seu papel no mundo? Alguém já parou para pensar? Tem algum momento? De manhã, à tarde, à noite, nunca? Tudo bem, não precisa responder, mas eu acho que é constante. Constante? Não tem período. Também. A Elza constantemente está com o pensamento elevado. Mas às vezes é um exercício, às vezes o dia a dia, a doideira principalmente no mundo corporativo, que eu estou reequilibrando, às vezes a pessoa passa batido, mas vamos pensar. Esse aqui é interessante. Será fácil diferenciar prazeres passageiros dos que realmente levam o espírito? Não precisa responder, mas são reflexões. Eu estou trazendo o que eu também pensei e avaliei e notei durante essas minhas avaliações. Muitas vezes a gente não pensa desse jeito, ou nunca fomos convidados a pensar dessa forma. Então, se eu nunca fui convidado, eu nunca pensei. Beleza. Quando a gente fala nisso, existe alguma coisa que agarra, né, que segura. O que realmente pode estar nos impedindo de evoluir. Nada mais, nada menos que o nosso orgulho e o egoísmo. Eles nos fazem querer sempre estar certos, colocar nossas vontades acima dos outros e até mesmo evitar ajudar para não nos sentirmos vulneráveis. Quantos fogem de fazer alguma coisa que falar eu não vou conseguir? Então eu não vou fazer porque alguém vai falar. Então está preocupado que o outro vai falar, não no que ele vai tentar. Então eu não faço. Melhor não fazer, né? Muitos ainda pensam assim. Mas quando nos libertamos desse sentimento, abrimos espaços para a verdadeira evolução. Aqui entra um ponto também que o Werther colocou, a questão do julgamento. Né? A pessoa está sempre julgando.
E falar que no primeiro pensamento que venha nunca é julgamento, pode ser uma inverdade. Que muitas vezes, a primeira coisa que vem é uma espécie de julgamento. No instante, porque o pensamento é ligeiro, né? É mais rápido que a velocidade da luz. Ele é ligeirinho, você nem percebe. Então, ao mesmo tempo, a gente chaveia, opa, tem que pensar assim. Cada pessoa é uma pessoa, né? Quem sou eu para julgar? Aí é a faca de dois gumes, né? Ou os dedinhos. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 918, ele fala, né, que o verdadeiro homem de bem, como a gente começou, abriu hoje, é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Então, o que nós queremos? No fundo, a gente quer ser pessoa boa, a gente quer evoluir. Aí, beleza. O que diz lá a lei da... Como se define a justiça, né? Livro dos Espíritos. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. É muito simples, coisa que é difícil às vezes a gente perceber, mas é simples. Na incerteza de como proceder com seu semelhante em cada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedesse em circunstância idêntica. Ou seja, é aquele faça, né, para o outro, ou dê o seu melhor para o outro, e é o que você vai tentar. O amor e a caridade são complementares à lei da justiça. Então, essas três palavrinhas simples, elas remetem a várias reflexões para a gente conseguir melhorar como homens e mulheres nesse mundo. A caridade não é apenas um ato isolado, mas uma postura de vida. Ser caridoso é cultivar a benevolência, a indulgência e a abnegação. Perguntinha, não precisa responder, mas pode levar em reflexão. Tenho praticado todo o bem que podia? Será que tem alguma coisa na minha semana, no meu dia, em casa, na família, alguém para ligar, que de repente passa pela minha cabeça que eu poderia dar um toque, falar diferente? Tenho praticado a caridade de forma ativa ou apenas espero que os outros façam por mim? Eu estou delegando aquilo que de repente eu poderia estar fazendo? Então, eu pensei muito nisso e compartilho que vocês também reflitam sobre isso, todos nós, né? Que a gente sempre tem algo mais que a gente pode fazer. Ou a gente não faz por medo do julgamento, por medo de uma série de coisas. Mas aí o medo, ele vem de fora. O que o outro vai falar de mim, se eu me conheço e eu sei como eu sou, assim, eu tenho uma firmeza emocional que, beleza. Se eu errar, levanta e vou de novo. Até os grandes cientistas, eles erraram cerca de 100 vezes até acertar. Por que eu vou acertar na primeira? Então, como que eu vou evoluindo no mundo? A caridade, aqui eu peguei pelo menos 4. Vocês podem, de repente, ter, assim, insights e ter outros, mas a caridade como ferramenta de aprimoramento moral. Primeiro ponto. Isso aqui é importantíssimo, interação com diferentes pessoas. Aí está o nosso desafio e oportunidade de crescimento. Os nossos resgates, os nossos aprendizados, os nossos ensinamentos. Prestar mais atenção, não sei se alguém tem, eu não tenho, eu largo o celular, o pessoal no almoço leva o celular, eu largo o celular, gente, o celular é para ficar lá. Para poder ter o quê? Ter interação. O perigo do isolamento, a vida reclusa, que seja numa telinha, que seja em qualquer lugar. Também é uma perda de oportunidade para evoluir. Isso acontece muito, a gente tem que olhar muito também nos jovens, né, os adolescentes que às vezes não conseguem falar e se isolam, ficam ali no celular, ficam no mundo deles. Né? Manter-se conectado com o Criador em todas as ações diárias, que é a oração. É o orar e vigiar, né? Estar sempre presente. Estamos acabando, tá, gente? Eu trouxe uma coisa aqui para a gente pensar. Aqui eu olhei um pouco para mim e um pouco para o que pode acontecer. Qual é a minha parte? Eu quero
a minha elevação espiritual. Eu estou no mundo, estou falando desse mundo e eu quero para um mundo melhor. Qual a minha parte? O que eu posso fazer? Praticar a justiça nas pequenas escolhas. Coerência, honestidade. Desenvolver o amor como atitude. É realmente internalizar isso. Amar com presença. É estar presente mesmo. É você tá, sabe o presentemente ausente? Eu ouvia muito isso. Ah, fulano está presentemente ausente. O corpo está ali, mas a mente e tudo mais está fora. Aqui, ó, a escuta e a empatia. No momento em que eu parei e tive empatia com a moça, ela tem várias questões que ela precisava ser ouvida. Ela era triste, agora eu encontro ela, está sorrindo e tal. Porque tem o quê? Com quem falar. A gente tem que praticar mais empatia. Tem gente que tem dificuldade. E eu falo o seguinte, eu tenho um caso que eu falo, olha, começa a praticar empatia com o seu cachorro, porque nem o cachorro tinha. Aprendi um pouco mais de empatia, comecei a passear com o meu cachorro. Então eu estou melhorando, estou aprendendo. Encontro uma forma de melhorar e levar para a ação. Exercitar a caridade como hábito diário. Aqui é tempo, compreensão, é um ombro amigo, nome de escuta. Ah, aquela pessoa só reclama, mas às vezes ela precisa falar. Se ela precisa falar, eu posso ouvir. Por mais simples que seja. Corrigir em mim o que julgo nos outros. Eu falei do pensamento? O pensamento ele é vapt-vupt. Mas muitas vezes a primeira coisa que vem pode ser uma crítica ou um julgamento. A gente não fala, mas pode ser. Então, fazer sempre essa autoanálise. E a minha responsabilidade antes de apontar. Cultivar a humildade de recomeçar. Aí entra trabalhar também o orgulho, né? Puxa vida, errei. Aceitar as falhas e principalmente ter coragem de continuar aprendendo. Que é o que a gente está fazendo aqui. É o nosso caminho nesse mundo. Continuar aprendendo, mas aceitar essas falhas com humildade. Zipar fora egoísmo, vaidade, orgulho, trabalhar mais isso. Acolher minhas sombras, reconhecer minhas imperfeições como parte do caminho, transformá-las em humildade, fé e autoconhecimento. Todos nós temos os nossos monstrinhos na mente. E quanto mais a gente trabalha isso, menos obsessores, menos pensamentos de baixa vibração vai se apossar assim, os nossos pensamentos. Então a gente consegue evoluir. E, o mais importante, que vai nos ajudar a sedimentar isso, que vai nos dar força para isso. E a compreensão, porque tudo está explicado, tudo tem uma razão. É viver o Evangelho. Estar sempre com Cristo em mim, porque eu falei, como que a gente sente? É saída da boca para fora para o sentimento. Eu coloquei esses 7, esses pontos aqui, alguns que, para mim, dentro das minhas reflexões, eu achei que são importantes para a gente o quê? Melhorar o nosso momento como homens e mulheres, como espíritos de luz. Nós temos a nossa luz, aumentar isso, que ações nós podemos estar fazendo. Então, concluindo, ser um homem no mundo, ou ser uma pessoa no mundo, como diz o Werther, o homem fica meio estranho, mas homens e mulheres, ele é um desafio sim, mas também é uma oportunidade. E o Evangelho, ele nos ensina como nós podemos viver plenamente sem nos afastarmos do nosso propósito espiritual. Ele mostra, ele nos ensina, com os exemplos vividos por Jesus, como trabalhamos aí esse equilíbrio entre materialidade e espiritualidade. Daí, para fechar, gosto de reflexões, né? O que posso mudar a partir de hoje para viver melhor nesse mundo? Depois de todos esses insights, eu tenho uma listinha, minha listinha varia, mas de repente cada um pode fazer a sua listinha. O que eu posso fazer diferente? É isso, gente. Alguém tem algum comentário, alguma dúvida? Estamos juntos para esse desafio de melhorarmos nesse mundo.
algumas referências, né? Agradeço, então, a presença de vocês, a oportunidade de compartilhar. Que o nosso Mestre Jesus esteja conosco diuturnamente, né, nos nossos pensamentos e nos nossos corações. Obrigada. Um ótimo, para quem for ficar, eu estou doida para comer, porque eu estou sentindo o aroma desde cedo. E um ótimo domingo de semana para todos. E que levemos essas reflexões para a nossa semana, para a nossa casa, para as nossas interações. Obrigada.